Fala galerinha, estamos de volta para continuar com essas aulas explicando a estética do realismo naturalismo. Na aula anterior eu expliquei para vocês como que se deu aquela passagem, né, do romantismo para o realismo, quais foram os fatores sociais, o contexto histórico em que isso aconteceu, né, como que nós chegamos no realismo na segunda metade do século. Isso é extremamente importante para você entender, né, essa transição radical que acontece no século XIX, da primeira metade para a segunda metade. Então, se você não assistiu essa aula, assista, né, ela é condição para você entender o que vem agora. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as características principais do realismo naturalismo. Começando aí com suas origens, tanto em Portugal quanto no Brasil. Normalmente, gente, não se cobra isso diretamente numa prova, num vestibular, como e quando começou o realismo e tal. Mas é bom saber, porque às vezes isso vem embutido no enunciado das questões e faz parte, né, do seu conhecimento básico para analisar essas obras aí. Em Portugal, por exemplo, o realismo começa oficialmente em 1865. E aí uma particularidade. Geralmente, essas escolas começam com a publicação de uma obra. Em Portugal foi diferente. As ideias do realismo e naturalismo, elas começaram a entrar em Portugal pela Universidade de Coimbra, mais especificamente a Faculdade de Direito. Ali havia um grupo de jovens poetas, liderados por esse Antero de Quental, que começaram a fazer uma poesia diferente da poesia romântica, uma poesia voltada mais para a realidade, para uma visão científica e tal. Em 1800, e essa poesia foi crescendo, né, ganhando corpo, né, adeptos e tal. Em 1865, um crítico literário romântico, né, também autor de poesia romântica, chamado Antônio Feliciano de Castilho, que tinha sido professor do Antero de Quental no ensino médio. Na resenha de um livro romântico, ele fez referência a esses jovens de Coimbra, dizendo que o que eles produziam não era nem arte, que era coisa muito ruim, que esses jovens não tinham bom senso nem bom gosto para entender o que era arte, que aquilo era ciência, não era arte. O Antero de Quental não gostou das críticas e resolveu responder. Escreveu uma carta com o título Bom Senso e Bom Gosto e mandou publicar no jornal. E nessa carta, ele não se limitou apenas a defender as características do realismo, mas ele criticou de maneira muito forte o romantismo e o Antônio Feliciano, dizendo que ele era um velho gagá, ultrapassado, que não tinha mais capacidade de entender o novo, de se renovar e tal. E aí o bicho pegou. Porque essa carta foi publicada num jornal, né? Teve uma grande repercussão. Todos os românticos saíram em defesa do Antônio Feliciano de Castilho, né? Fizeram artigos, textos, né, criticando os realistas, e todos os jovens realistas saíram em defesa do Antero de Quental. Estabeleceu-se uma polêmica, né, que durou meses ao longo de 1865, entre românticos e realistas. E essa polêmica ficou conhecida como Questão Coimbra. Às vezes aparece também com o nome Questão Bom Senso e Bom Gosto pelo título da carta do Antero de Quental. Mais tarde, considerou-se essa polêmica como o marco inicial do realismo português, 1865. No Brasil, a coisa foi mais tradicional. Surgiram duas obras, O Mulato, do Aloysio Azevedo, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O Mulato é considerado a primeira obra naturalista e o Memórias Póstumas a primeira obra realista, para vocês verem a simultaneidade dessas duas escolas. No mesmo ano, 1881, surge uma obra que é predominantemente naturalista e uma que é predominantemente realista. Depois a gente vai falar sobre isso, né? O realismo e o naturalismo estão sempre juntos. Nós temos que identificar o que predomina em cada uma delas, ok? E quanto às características, gente, bom, aqui eu vou colocar as características principais que são comuns tanto ao realismo quanto ao naturalismo. Depois, na terceira aula, na próxima aula, eu vou mostrar a diferença, né, as peculiaridades que diferenciam o realismo e o naturalismo. Pensando no movimento como um todo, a primeira característica, não poderia ser outra, é o combate, a crítica ao romantismo. O realismo tem uma concepção de mundo, uma concepção de arte que é oposta à romântica. Então é óbvio que o primeiro passo para ele se impor é derrubar a escola anterior. Então essas críticas são constantes e elas podem ser tanto na parte da sátira quanto na parte da crítica séria. É muito comum os realistas satirizarem, debocharem dos românticos, da ingenuidade, da fantasia, do sonho romântico. O Machado, por exemplo, através da sua fina ironia, costuma fazer referências a mocinha sentimental, ingênua, que fica escandalizada com o que ele está contando. É uma forma de satirizar
a postura romântica aí. Mas às vezes essa crítica é feita de maneira séria, argumentativa. O Eça de Queiroz, por exemplo, defende a ideia de que a obra romântica não tem utilidade prática. A leitura de uma obra romântica, segundo essa, não acrescenta nada ao leitor, porque ele apreende um mundo de fantasias, de sonhos, que não corresponde à realidade. Então aquilo que ele capta de uma obra romântica não vai servir para ele no mundo em que ele vive. Por outro lado, segundo essa, a obra realista apresenta a realidade tal qual ela é, e assim o leitor adquire um conhecimento que ele poderá usar nas suas relações humanas, nas suas relações sociais. Uma outra característica é a objetividade racional. Enquanto que o romântico tinha uma visão de mundo marcada pela subjetividade sentimental, o realista procura mostrar o mundo da maneira mais objetiva, ou seja, voltado para o mundo concreto, para o mundo material, para o mundo objetivo, e da maneira mais racional possível. Outra característica muito marcante é o descritivismo detalhista. Quem já leu uma obra realista, especialmente uma obra naturalista, sabe que às vezes é cansativo aquele excesso de detalhes. Eles são capazes de escrever uma página inteira para descrever o sapato do personagem ali. Mas isso tem duas explicações lógicas aí. A primeira é que o escritor realista não quer que o leitor distorça a realidade. Ele quer mostrar a realidade, ele quer que o leitor capte a realidade da maneira mais fiel possível. E o leitor estava acostumado com as obras românticas, onde tudo ficava muito vago, muito difuso, e aí ele usava a sua imaginação para criar aquele cenário, aquele personagem e tal. O realista não quer isso. Ele quer que o leitor tenha uma ideia fiel dessa realidade que ele está apresentando. Imagina, por exemplo, o Luiz Azevedo falando do Cortiço. As pessoas que iam ler o Cortiço, obviamente, não conheciam o Cortiço, nunca estiveram no Cortiço. Se ele não desse essa riqueza de detalhes, né, se ele não descrevesse com o máximo de detalhes, o leitor acabaria imaginando aquele cortiço de acordo com a sua realidade social. E aí viraria um condomínio de luxo. Tá? Então essa é a primeira explicação para esse detalhismo na descrição aí. A segunda é que os realistas naturalistas acreditavam que as pessoas são influenciadas, determinadas pelo ambiente em que vivem, pela sua realidade física. Então, quanto mais detalhes eles dessem desse ambiente, da própria caracterização física do personagem, que eles acreditavam expressava, né, a sua alma, exteriorizava a sua alma, mais fácil ficava explicar o comportamento dessa personagem, dessa realidade social aí. Tá? Então esses dois motivos fazem com que as obras do realismo naturalismo, especialmente as do naturalismo, sejam, às vezes, excessivamente descritivas. Outra característica, não menos importante, é a crítica ao comportamento burguês. Tanto o romantismo quanto o realismo são manifestações da burguesia após a sua ascensão ao poder. Só que, como eu expliquei lá no romantismo, e também um pouco na aula anterior aí do realismo, o romantismo ele exaltava esses valores burgueses, né, de maneira um tanto quanto ingênua, sonhadora, utópica. Um exemplo bem prático é o casamento. O casamento por amor, né, felicidade eterna, aquela coisa toda. O realista naturalista, ele vai desmascarar essa fantasia. Ele vai observar a realidade burguesa e vai criticá-la, vai denunciar os seus problemas. Por exemplo, o casamento. Casamento por amor, gente, era uma fantasia romântica. Os casamentos no século XIX eram todos ajeitados por interesses de família, por questões econômicas, financeiras, por questões políticas, por questões familiares. Casamento por amor era uma fantasia romântica. E aí, qual é um dos principais temas do realismo-naturalismo? O adultério. Era uma forma de desmascarar os casamentos por interesses que muitas vezes se mantinham por esses interesses, mas as pessoas acabavam buscando a felicidade, né, a satisfação pessoal através de casos adúlteros. Então, desmascarar os valores burgueses, né, mostrar, criticar a realidade burguesa é uma característica muito forte do realismo-naturalismo também. Mas a principal, a mais importante de todas, coloquei até de outra cor aqui, é a visão científica da realidade humana e social. As palavras que você mais observa numa obra realista e naturalista são observação, análise, experiência, coleta de dados, coleta de informações, pesquisa, enfim.
Palavras que estão ligadas a essa concepção científica do mundo. Isso é importante, gente, porque para uma obra ser considerada realista, não basta ela retratar fielmente a realidade. Tem várias obras por aí que são retratos fiéis da realidade, mas que não podem ser encaixadas dentro da estética realista naturalista. Vou te dar um exemplo. Memórias de um sargento de milícias, do auge do romantismo, é uma obra que foge ao padrão romântico. Ela não tem aquela idealização, aquele sonho, aquela fantasia que distorce a realidade. Ela é um retrato bastante fiel daquela realidade do início do século XIX. Mas ela não é uma obra realista. Por quê? Porque falta a ela a análise científica. O autor realista ele não quer apenas retratar fielmente a realidade. Ele quer entender, compreender e explicar essa realidade. Ele analisa, ele observa, né, o comportamento humano, o comportamento social e procura explicar isso através de uma visão científica. É essa visão científica que caracteriza uma obra como sendo pertencente ao estilo realista naturalista. Sem isso, é apenas um retrato da realidade. Pode acontecer no modernismo, até mesmo dentro do romantismo, mas para ser realista naturalista tem que ter esse cientificismo aí, ok? E aí o que acontece? Ó? Nesse período predomina a prosa, né? A narrativa em prosa. Você tem poesia também, tem poesia realista. Em Portugal, por exemplo, essa poesia teve grande destaque, aqui no Brasil não teve tanto, mas a gente acaba focando mais as narrativas em prosa, os romances. Lembrando que romance aqui não é romântico, tá? Romance é uma narrativa longa. Tá? Você tem romance romântico, romance realista, romance moderno. A palavra romance significa uma narrativa longa. Então acabou surgindo nesse período, na segunda metade do século, dois tipos de romance, basicamente. Um que se voltava mais para a análise psicológica, né, dos dramas internos do personagem, e outro que se voltava mais para a análise social, o comportamento externo, né, como que o personagem reage ao drama social aí. Tá? Na análise psicológica, o narrador penetra na alma do personagem e expõe aquilo que normalmente fica disfarçado pela máscara social, aquilo que não é possível perceber apenas por uma observação externa. No romance social, predomina a análise desse comportamento externo. Alguém observando, né, como que a pessoa age ou reage diante dessa realidade externa. As obras em que predomina a análise psicológica nós chamamos de realismo. As obras em que predomina a análise social nós chamamos de naturalismo. Observe que eu estou usando a palavra predomina, porque você nunca vai ter uma obra que seja exclusivamente análise psicológica ou exclusivamente análise social. Elas vêm sempre misturadas. O que você precisa é saber identificar o que predomina. Tá? Aí nós temos o realismo e o naturalismo, a diferença entre realismo e naturalismo. E é sobre a diferença entre realismo e naturalismo, né? Além dessas que eu estou colocando aqui, como que você consegue identificar com precisão quando uma obra é predominantemente realista ou naturalista, que nós vamos falar na próxima aula. Então, fiquem atentos. Daqui a pouco está saindo a terceira aula sobre realismo e naturalismo, onde nós vamos explicar, inclusive com exemplos, diferença entre realismo e naturalismo. Certinho? E se você gostou dessa aula, não deixa de dar o seu likezinho, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com os colegas que precisarem. Um abraço!